Deixa eu perguntar uma coisinha aqui pra vocês. Vocês já escutaram aquela frase que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional? Pois é, vou falar um pouco disso aqui hoje. Nesse vídeo, na primeira parte desse vídeo, eu vou apresentar pra vocês uma história de um livro, que é esse aqui, Poliana. Não sei se vocês já ouviram falar um ditado assim, que a pessoa fala, essa pessoa aí vive no mundo de Poliana. Vocês já pararam pra ouvir essa frase? E aí, o que eu fiz? Eu tive a curiosidade de conhecer que mundo é esse da Poliana. O que essas pessoas estão falando? O que eu fiz? Peguei o livro e li. Sabe o que eu descobri? Que o mundo de Poliana é ótimo. Nossa senhora, o mundo de Poliana é ótimo. Então, na primeira parte desse vídeo, eu vou apresentar um pouco que mundo é esse de Poliana, né? O que ela fez? Quem é essa menina? O que é que as pessoas tanto ficam falando dela? A segunda parte do vídeo, eu vou trazer pra você 7 maneiras que eu aprendi com esse livro Poliana de enfrentar os meus sofrimentos. E eu tenho certeza que se me ajudou, pode te ajudar também. Tá curioso pra saber o que é? Então vem comigo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Do lado daí? Você aí que tá me assistindo, você já passou ou tá passando por algum sofrimento na vida? Alguma dor que parece que não para? Não importa o que você faça, isso não acaba nunca? Se a resposta for sim, esse é o vídeo pra você. Quando você lê alguma coisa, aquele livro, ele não pode ser só um amontoado de personagens. Ele tem que te trazer algum aprendizado. Você tem que ler aquele livro e falar assim, caraca, o que isso tá trazendo pra minha vida? O que eu posso mudar coisas? O que eu tô aprendendo de diferente, sabe? O que eu tô lendo aqui que eu não sabia? Eu acho que essa é a maior missão da literatura na vida das pessoas. Entendendo que essa é uma forma interessante de lidar com a literatura, eu vim aqui trazer um pouco dessa obra que se chama Poliana. Então vamos lá, vou falar pra vocês quem era essa menina. Comecemos os trabalhos então. Esse livro, ele foi escrito no começo do século XX. Então, o cenário dele não é o cenário atual, né? É um cenário, né, de antigamente, na época de fazendas ainda, sabe? Mas é encantador, é encantador. E a linguagem é extremamente fácil de ser lida. Esse livro aqui vai contar a história dessa menininha, Poliana. Ela tem 11 anos. E ela ficou órfã, né? O pai e a mãe dela morreram. E ela tem uma única pessoa da família viva, que é a Miss Polly. Essa Miss Polly é a irmã da mãe dela. E o pai da Poliana era como chama? Um pastor, sabe? E ele faleceu também recentemente. Poliana, então, foi ficar na casa de umas madres, sabe? Católicas. E essas madres descobriram que a Miss Polly era uma das pessoas que sobraram da família, né? O resto das pessoas todas tinham morrido. É desse cenário que a Poliana surge na vida da Miss Polly. Miss Polly é uma mulher amarga, é uma mulher que não vê graça na vida, que faz questão de ser uma pessoa ruim. E aí Poliana, sua sobrinha, chega na vida dela e começa a ser ela mesma. Sabe aquela frase que talvez você já tenha ouvido, mas se não, vai ouvir aqui no meu vídeo? Aquela frase que fala assim, ó, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional? Então, a Poliana, ela tá passando por dores muito intensas mesmo. Mas ela escolheu não sofrer. Ela escolheu fazer outras coisas. Com essas escolhas que ela fez, ela conseguiu contagiar a cidade inteira. Conseguiu contagiar a Miss Polly. Conseguiu contagiar um outro moço super carrancudo que tinha também na cidade.
ela conseguiu transformar a vida das pessoas e a vida dela mesma. E assim, eu não sei como que a interpretação desse livro pode ser que ela é ingênua. Esse livro, ele traz alguns valores essenciais. Alguns deles são ética, honestidade, compreensão, senso de justiça, aceitação das diferenças, otimismo. Esse livro, ele traz esses valores para você. E ele traz esses valores para você de forma prática. Porque a Poliana, ela tá praticando esses valores. E é por isso que esse livro é tão importante. O mundo de Poliana é esse mundo. É esse mundo otimista e esse mundo alegre, sabe? Poliana não é ingênua, né? Ela não tá fingindo que a dor não tá acontecendo. Ela não se engana. Ela escolhe ver o mundo de uma forma diferente, através desses valores. E ela vai ensinar como que ela faz isso. Na verdade, assim, ela não ensina, né, dando passo a passo. Ela ensina com as atitudes que ela toma na vida dela e com as pessoas que estão ao redor. Então, assim, antes de você replicar esse ditado, que você vive no mundo de Poliana, pega a Poliana pra ler. Vê o que de Poliana você tem. Ou o que de Poliana você precisa ter. Eu acho que vai te fazer bem. E esse vídeo é pra te impulsionar isso. Então, por isso, eu vou te dar os 7 motivos, as 7 maneiras de você enfrentar o seu sofrimento. Porque a Poliana, ela fez isso. Eu vou deixar agora o livro ali no cantinho, porque agora o nosso papo vai ser reto, tá bem? Preciso ter espaço aqui pra conseguir gesticular, pra poder conversar com você, tá bom? Então vamos lá. A primeira maneira que a Poliana tem de enfrentar o sofrimento dela é fazendo um jogo que chama Jogo do Contente. Esse jogo funciona da seguinte maneira: você precisa arrumar alguma razão para você ficar contente. Arruma. Sempre vai ter alguma razão para você ficar contente. E esse jogo, ela diz que ninguém perde. Quem pratica esse jogo sempre ganha. Porque você sempre vai conseguir arrumar uma forma de ficar contente. Ela dá um exemplo lá, né? A primeira vez que ela jogou esse jogo foi assim: ela queria muito uma boneca. Muito uma boneca. Aí, quando ela finalmente recebeu um presente, o que era? Era uma muleta. Aí ela ficou, nossa, muito triste, né? Porque, puxa vida, eu queria tanto uma boneca e aí me dá uma muleta. Que negócio é esse? Aí, o pai dela deu a seguinte ideia: vamos jogar o jogo do contente. Sabe qual o motivo que você tem pra ficar contente de ter recebido uma muleta e não uma boneca? Ela, não sei. Aí ele fala assim: o motivo pra você ficar contente é que você não precisa usar a muleta. Aí ela... Aí ela ficou super feliz porque ela não precisava usar a muleta. Ela ganhou, mas ela não precisava daquilo. E ela ficou contente com isso. E aí ela vai contando e ela vai fazendo isso no livro diversas vezes, com várias pessoas diferentes. Ela vai ajudando as pessoas a verem motivos de ficar contente. Tá certo que em alguns momentos do livro ela tem um pouco de dificuldade de achar esse motivo, mas no fim ela sempre acha algum motivo. A segunda maneira é contagiante. Poliana é contagiante. Aonde a Poliana tá, aonde ela chega, ela leva o entusiasmo dela, ela leva a alegria, ela leva, sabe, as brincadeiras, ela leva mensagens importantes e ela contagia o ambiente. Ela se contagia e contagia o mundo ao redor dela. Essa segunda maneira nos leva para a terceira maneira, que é ser exemplo ou ser contagiado por um exemplo. Quando a Poliana ela começa a ser ela mesma, quando ela começa a ser
honesta e quer ver as pessoas alegres, e aí começa a falar sobre o jogo do contente com todas as pessoas da cidade, sabe? E aí vai visitar um moço que tá doente, e aí ela muda a perspectiva das coisas que ela talvez pudesse ser um sofrimento pra ela, mas ela muda e faz aquilo de uma outra forma. Quando ela começa a fazer essas coisas, o que ela tá fazendo quando ela tá fazendo essas escolhas na vida dela? Ela tá sendo o exemplo para as pessoas. Então, lembra daquele vídeo lá da linguagem? Se você não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui para vocês verem. Mas lembra daquela questão da linguagem como ação no mundo? A Poliana, ela faz isso. Ela é a mudança que ela quer ver no mundo. Ela vê as pessoas tristes, o que ela faz? Ela fica triste porque as pessoas estão tristes? Não, ela fica alegre. Isso não é genial? Gente, isso é genial. Quando você consegue ser contagiado por um exemplo positivo, né? Um exemplo com entusiasmo da vida, um exemplo que te leva para mais vida, você também vira um exemplo. Gente, é isso que o mundo precisa. A gente precisa ser contagiado por exemplos e sermos os exemplos. Vocês não acham isso? Se vocês acham isso, fala assim: sim, eu acho. Vamos mudar o mundo, Bárbara. A quarta maneira é o seguinte: a única pessoa que pode enfrentar o meu sofrimento sou eu. E o motivo que eu vou encontrar para poder fazer esse enfrentamento, ele vai ter que sair de mim. O que eu quero dizer é: você enfrentar o seu sofrimento é uma escolha sua. Vou dar um exemplo da Poliana, né? Falar do jogo do contente? Então, quando ela começou a fazer o jogo do contente, ela não conseguia. Ela ficava, gente, mas essa situação é muito ruim mesmo. Eu não consigo achar nenhuma forma de ver nada de alegre. Não consigo, não consigo, não consigo. Aí, o que ela fazia depois? Ela achava esse motivo, porque no jogo do contente a gente sempre acha um motivo. E depois de tanto fazer isso, o que foi começando a acontecer? Ela foi começando a surgir naturalmente. Ela falava: ah, já sei como é que eu vou achar uma coisa pra ficar contente aqui nessa coisa que tá me fazendo mal. E aí, ela simplesmente pensava, vinha sem ela fazer nenhum esforço. No início, pra ela, não foi fácil ela achar um motivo pra alegria, sabe? Tava tudo cagado na vida dela, tava tudo ruim, todo mundo tinha morrido, todo mundo que ela amava muito tinha morrido. O difícil é a gente conseguir dar esse primeiro passo, é fazer a escolha do primeiro passo, sabe? É fazer a escolha de falar assim: vou mudar esse troço aqui. Vou mudar. A partir de amanhã não vai ser mais assim. A partir de hoje não vai ser mais assim. É uma escolha. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É uma escolha. É uma escolha que a Poliana, ela assumiu pra ela. E ela começou a fazer. E aí, quando ela começou a fazer, as coisas foram vindo naturalmente. As pessoas que se aproximavam também começavam a ajudar ela. E as pessoas que não ajudavam, ela contagiava com alegria. E assim, ela foi conseguindo transformar as coisas na vida dela. E aí eu fico pensando, caramba, se eu fizer essa escolha, eu também consigo transformar meu sofrimento em alegria. Vamos para o outro, que eu nem lembro mais qual é. Lembrei, esse é o quinto agora. O quinto saiu de uma frase que ela falou no livro, que eu achei genial. A frase é a seguinte: apenas respirar não é viver. Não é incrível? Vou te falar o que eu pensei quando eu li essa frase, tá? Vou te falar, pra você não achar que sou louca. Eu fiquei pensando assim: o que me faz feliz? Será que eu só tô respirando? Ou será que eu também tô vivendo? E aí eu pensei, gente, como assim? Eu tô sendo consumida pela vida, sabe? As coisas elas estão me engolindo e eu não tô conseguindo dar um para, sabe? Tô conseguindo fazer, gente, só um minutinho aqui, só um minutinho aqui. Preciso fazer umas coisas que me faz feliz aqui. Não tava tendo esse tempo, entendeu? Tava indo no automático, no automático, no automático. E eu pensei, tem que mudar isso aí, né? Muito obrigada, Poliana, por esse ensinamento. A sexta maneira é com a mudança de perspectiva.
E isso eu aprendi com a parte da Senhora Snow. Senhora Snow só reclama. Nada do que acontece tá bom pra ela, sabe? Poliana sempre vai lá dar um pote de geleia. Aí quando Poliana leva um pote de geleia, ela queria uma galinha. Aí quando Poliana leva uma galinha, ela falava, ah não, queria um pote de geleia. E aí vem essa questão da mudança de perspectiva. Por quê? A Senhora Snow, ela ficava focada em coisas que ela não tinha, certo? Essa era a forma que ela via o mundo. Ai, poxa, não tenho isso. Ai, poxa, não tenho aquilo. Ai, poxa. Mas ela não ficava falando assim, tá, não quero isso, tô achando chato pra caramba. O que eu quero? Ah, eu quero sair pra fazer a minha geleia. Beleza. O que eu tenho que fazer pra ter a geleia que eu quero? Eu tenho que ir, botar uma roupa, sabe, pentear o cabelo, sair de casa, ir na padaria, comprar um morango e trazer o morango pra casa e ver se, sabe, quais são os passos que eu preciso dar pra conseguir aquilo que eu quero. Ela já começou o quê? Saindo da cama, indo comprar geleia de morango? Não. Ela começou, deixa a cortina aberta, quero ver o dia. Gente, já é alguma coisa, entende? A gente não vai começar com um passo gigante. A gente vai começar com um passinho aqui, um passinho aqui, um passinho aqui. Isso é importante, os passos. Mas também é muito importante, na verdade, a primeira forma de você conseguir pensar nos passos é você saber o que você quer. E eu entrei numa piração, que eu pensei assim, gente, o que eu quero? Caraca, sabe? Gente, eu preciso achar o negócio que eu quero. E às vezes isso é difícil. Sabe por quê? Porque as pessoas ao seu redor, a sociedade ao seu redor, ela te mostra só o que é ruim, sabe? E aí você fica tentando buscar alguma coisa de bom, ou às vezes você nem tenta, às vezes você já desistiu, entendeu? Porque tá tudo tão ruim que você fica, gente, só tem coisa ruim. E aí você o que faz? Se afunda no abismo. E aí é difícil ser pensado de lá de dentro, entendeu? Difícil. E a sétima e última maneira de você sair do seu sofrimento é você é a sua cura. Esse ensinamento eu aprendi com um diálogo que aconteceu entre um médico, no livro, né, obviamente, um médico e uma enfermeira, ou enfermeiro. O contexto da conversa era o seguinte: tinha um velhinho que tava doente e ele tava muito triste, muito chateado, sabe? Não queria ver ninguém. Poliana e esse velhinho já tinham tido uma história antes, que ele gostou muito dela, eles começaram a conversar, ficaram amiguinhos. Esse velhinho, ele sofreu um acidente e aí ele ficou muito carrancudo, muito chatinho, sabe? E aí ele não queria ver ninguém. Aí Poliana chegou lá pra visitar ele. E aí o médico falou assim, não, a Poliana pode entrar, deixa a Poliana entrar. E aí o enfermeiro, ou a enfermeira, preciso ver se é enfermeiro ou enfermeira, mas enfim, o enfermeiro ou a enfermeira deixaram a Poliana entrar e aí falaram assim, o médico, é John alguma coisa, o médico, por que ela pode entrar? Não entendi. Aí vou ler pra vocês, porque é só lendo, gente, só lendo. O enfermeiro, descobri, é enfermeiro. O enfermeiro perguntou assim, quem é ela? Aí o médico respondeu, é sobrinha de uma das moradoras mais conhecidas da região. O nome dela é Poliana. Eu ainda não conheço essa mocinha muito bem pessoalmente, mas muitos dos meus pacientes conhecem e eu sou grato a ela. Aí o enfermeiro sorriu e perguntou, é mesmo? E quais são os ingredientes especiais desse tônico milagroso? Aí o médico balançou a cabeça e falou assim, não sei, só posso dizer que é um contentamento imenso e infinito por tudo o que aconteceu ou vai acontecer. De um jeito ou de outro, suas falas incomuns e interessantes têm sido repetidas a mim frequentemente. E pelo que posso entender, estar contente é o que predomina nelas. A verdade é que queria poder indicá-la, comprá-la, como se faz com uma caixinha de comprimidos, apesar de saber
que se existissem muitas Polianas no mundo, você e eu teríamos de mudar de profissão, pois não ganharíamos dinheiro com enfermagem e medicina. Vocês entenderam isso? Se não entenderam, eu vou explicar. Poliana leva alegria onde ela vai. Sabe aquela coisa de ser o exemplo, etc, que eu já falei aqui? Então, ela é o exemplo. Ela leva alegria, ela leva entusiasmo, ela leva empolgação, ela leva vontade de viver. E isso estava salvando as pessoas da cidade. O médico disse aquilo pro enfermeiro que se tivessem muitas Polianas, ou seja, se tivesse alegria, se tivesse contentamento, se tivesse uma vontade de ser bom pro outro, se as pessoas escolhessem ser alegres e felizes e contentes com as coisas que recebem do mundo, se elas aprendessem com aquelas coisas que elas estão vivendo, elas não precisariam de médico, de enfermeiro, de nada disso, porque elas mesmas seriam a cura delas. E se você quer saber um pouco mais sobre entusiasmo, sobre alegria, sobre como a gente enfrenta os percalços dessa vida, sobre como é que a gente transforma esse mundão, você tá a fim de descobrir esse mundo novo, se inscreva nesse canal, hein? Porque eu vou trazer muitas coisas parecidas com isso nesse canal. Se essas maneiras que eu dei aqui, se alguma delas pode servir pra você, me responde aqui nos comentários, comenta aqui quais são essas maneiras que você acha que consegue usar na sua vida. O que desse vídeo você vai levar pra sua vida? Me responde se você vai ler Poliana, se você vai parar de falar, ah, essa menina vive no mundo de Poliana. Porque você já viu qual é o mundo de Poliana, né? Poliana consegue se curar. Então, assim, Poliana não é pouca coisa, não. É isso que eu queria falar pra vocês hoje, minha gente. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não esqueçam de se inscrever nesse canal e de dar o like nesse vídeo, tá bom? Beijo!